Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vale. Vale. E é um prazer falar com vocês. Ontem lançamos nossa campanha A Vida Não Tem Hora Extra, iniciando uma caminhada em direção à redução da jornada de trabalho com valorização salarial no nosso Brasil e no Rio Grande do Sul. Veja, Tomás, nós temos uma situação no mundo do trabalho em que o pessoal de minha idade, para a nossa idade, digamos assim, estou te vendo aqui, acho que temos mais ou menos Oi, bom dia, Mario. Tu estás vendo o Ronaldo Toné. Eu estou atrás da câmera, o Tomás, porque eu opero a mesa, então eu não apareço na imagem. Ronaldo. Ronaldo. O Ronaldo que me ligou, falou Isso, comigo. Ronaldo que conversou contigo. Exatamente, Amarildo. Desculpe, Ronaldo. Então, assim, por uma questão de distribuição aqui, a câmera foca a bancada de microfones. Onde os nossos convidados participam do programa. Porque aparece o Tomás aqui como nome embaixo aqui. Isso. Tá, então, Ronaldo, assim, jornadas extensas, extenuantes, e a nossa geração, como eu estava dizendo, que começou a trabalhar aos 16 anos, 15, 14, 13, continua trabalhando. Mas o problema é a quantidade de horas que a gente trabalha. Todo mundo diz, o Brasil é um país que não produz, um país que não trabalha, os trabalhadores não trabalham. Não, a gente tem jornadas de 44 horas. O mundo mais desenvolvido, mais civilizado e tal, ele está com 40, 38, 36. E as economias estão bem, obrigado. A sociedade é desenvolvida. A cultura, o teatro, o museu, o lazer, a convivência, ela acontece. Não acontece no Brasil? Claro que acontece. Mas nós queremos discutir, sim, se está valendo a pena trabalhar 44 horas pelo salário que a gente ganha. O país cresce, o país é hoje a 8ª, 7ª, 9ª economia do mundo e tem uma das piores distribuições de renda do nosso planeta. Porque é uma economia importante, é um país rico, é um país que tem, não é só potencial, tem uma indústria, tem serviços, não é? Tá minimamente organizado, mas está tudo mal distribuído. As cargas horárias de trabalho são intensas, são altas, o que faz com que a juventude hoje não queira trabalhar. A última pesquisa que saiu pela Quest, ela entrevistou os jovens e 3 entre 4 jovens não querem trabalhar, não querem carteira assinada, por causa dessa relação das jornadas e do salário. E isso tem acarretado muitas doenças, né, muitos afastamentos. Eu sou de uma categoria de professores que também passa por essa fase, e nós queremos entrar numa rota de reversão disso, valorizando, sim, porque o trabalho é preciso, então trabalhar faz bem, mas trabalhar dentro de um parâmetro, digamos assim, razoável, com valorização daquilo que a gente faz. E superar um pouco essa ideia de que a empresa, o empresário, a economia, o peso do salário é muito alto, porque nós queremos que todos ganhem. E é isso que nós lançamos, portanto, essa campanha A Vida Não Tem Hora Extra. Porque ela não tem hora extra. A gente tem que viver ela nesse nosso tempo, cada um tem que viver a sua vida, trabalhando sim, usufruindo daquilo que o mundo oferece, daquilo que a vida oferece, com saúde, com felicidade, com conforto, né? E com muita comunidade envolvida, muita convivência entre as pessoas. Amarildo, a gente precisa com essa campanha. Amarildo, tu tocaste aí num ponto importante. O Brasil tem uma alta carga de impostos e de encargos sociais.
Hoje, um trabalhador, que um empresário contrate, que pague R$ 1.600 por mês, o salário deste empregado, este empregador ele tem mais uns 1.900 por fora, que ele paga só de encargos sociais. Então, na verdade, esse trabalhador custa quase R$ 3.000. E é aí que os empresários reclamam, e outros países não têm tanta carga, tanto encargo social. Como tentar conciliar para haver uma redução do encargo, né? Para que até, quem sabe, se possa reduzir, né? O empresariado não reclame da redução da carga horária e o empregado tenha também o seu salário. Enfim, é uma composição difícil que precisa ser feita. Como é que tu vê isso, Amarildo? Olha só, aqui também tem uma gigantesca distorção. A gente sabe que em torno de, vou citar um número aqui, mais de 500 bilhões são desonerados no sistema tributário brasileiro. Então, nós temos que fazer um ajuste em relação a quem está pagando e quem não está. Eu sou companheiro de minha esposa, ela tem comércio, ela emprega 7 funcionários e ela tem isso que tu está dizendo aí. Mas eu conheço inúmeras empresas, por exemplo, nessa área de tecnologia ou da informação e tal, grandes empresas de comunicação do Brasil que não pagam, são desoneradas. Então, tem uma carga tributária que ela incide sobre os pequenos e médios. Alguns setores não pagam impostos. Nós ainda temos a Lei Candir. Veja, a Lei Candir isenta de impostos os exportadores. Mas o que justifica, entendeu? Isentar completamente a exportação? Porque a gente precisa vender o nosso produto lá fora, mais barato e tal, mas o nosso produto lá fora tem que ser vendido mais barato, com mais investimentos aqui, com mais infraestrutura. O nosso exportador, por exemplo, de commodities agrícolas, ele tem que vender melhor lá fora, mas nós temos que ter ferrovias, nós temos que ter outro sistema de transporte que barateie todo o custo, nós temos que ter fábricas de fertilizantes no nosso país, que foram desativadas no governo anterior, e estão importando todos os insumos para a produção, então a produção fica cara, e daí se justifica daí não cobrar nada de contribuição de impostos para o país. Nós temos um país que não taxa dividendos e lucros e que cobra imposto de renda para o trabalhador. Então, vamos isentar o trabalhador até o teto da Previdência. Nós temos um país que cobra do aposentado o seu benefício como renda e tributa ao benefício da aposentadoria. Vamos isentar, daí vamos pensar num sistema que equilibre, digamos assim, os custos com base numa equidade, que não é igualdade aqui, é estabelecer uma justiça tributária e fiscal em que todos, de alguma maneira, paguem alguma coisa. Os países europeus, eu estive lá ainda agora, quase um mês, estudando essa situação da jornada e tudo mais, eles têm tributos tão mais quanto nós temos. Agora, veja, nós temos alguns países que, por exemplo, não tem SUS. Não tem. Mas o SUS não funciona. Como não funciona? Aí as pessoas teriam condições de pagar o seu plano de saúde, como é um CARE nos Estados Unidos, como é na Alemanha, mas são países que têm um outro patamar de desenvolvimento. Então, nós queremos, sim, ao contrário, a pergunta, né, dizer, vamos estabelecer um reestudo sobre quem paga e quem não paga. Eu acho que isso baixaria, em média, a tributação de todas as empresas, e vamos isentar o trabalhador até R$5.000 ou até R$7.000 de imposto de renda, e vamos cobrar de quem ganha muito. Nós somos o país que mais cresce em número de bilionários. Mas como pode ter tanto bilionário no país tão injusto, econômico e socialmente como o nosso? Então, alguma coisa errada tem. E é isso que a gente diz. Tem carga tributária? Sim. Vamos ajustar? Sim. Vamos fazer com que todo mundo pague? Também. Nós estamos conversando com o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Amarildo Sensi,
a quem agradecemos muito a disponibilidade. Olha, no portal da UOL hoje, né, estou com ele aberto aqui no telefone celular, o título da matéria é o seguinte, ela foi publicada às 5 horas e 30 minutos de hoje. Crianças demonizam CLT, carteira assinada vira ofensa entre os jovens. Cedo eu li a matéria e trata-se de alguns depoimentos de pessoas, inclusive de uma influenciadora da internet, que ficou chocada com o fato de que o filho dela, de 11 anos, né, usava o fato de ter um emprego CLT como um xingamento em relação aos colegas. E isso ele aprendeu na escola. Né? Então, que seria o seguinte, olha, é quase como rogar uma praga. E ela ficou escandalizada, porque nós sabemos que ter uma carteira assinada, né, desde o tempo que ela foi criada lá, com a legislação trabalhista, no tempo do Getúlio Vargas, né, no século passado, ela vinha para estabelecer uma série de direitos, garantias para os trabalhadores que não existiam. E ela se mantém até hoje, com algumas modificações, mas ainda é a fórmula, aparentemente unânime dos que estudam isso, a fórmula mais justa de buscar garantir alguma coisa para os trabalhadores. Não garante um bom salário, né, para todos, mas pelo menos 13º, férias remuneradas, 1/3 de férias, mais o fundo de garantia, aviso prévio e, posteriormente, o salário de desemprego, no caso de uma demissão sem justa causa, uma série de coisas que quem não está empregado pelo CLT ou não foi empregado pela CLT, se diz autônomo ou é profissional liberal, não tem direito a isso. Então, como é que a ser empregado pela CLT é uma coisa ruim? Mas essa constatação, de alguma maneira, no senso comum dessas novas gerações, ter um emprego com carteira assinada é uma coisa pejorativa e demonstra pobreza. O que tu acha disso, Amarildo? É lamentável, mas a gente fica muito triste com isso, viu? Porque, na verdade, todo o programa social que inclui uma carteira assinada e tal, ela tem a ver com uma estabilidade um pouco melhor nas relações de trabalho e produção, por exemplo, na área da indústria e tal. Hoje, os setores empresariais brasileiros e do mundo, eu tive particularmente vendo o caso da Itália, o setor empresarial, o que mais fazem é fidelizar os seus trabalhadores e qualificar os seus trabalhadores para que eles não tenham rotatividade. A pior coisa que eles chegaram à conclusão é que a rotatividade é prejudicial. Porque você perde continuidade, você vai retreinando e vai reinvestindo, e realmente a demonização, digamos assim, da carteira assinada, ela tem a ver, viu, Ronaldo, com a média salarial que é paga. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem discutido com a Fieres, com a Federação e tal, que reclama muito porque a gente está perdendo os melhores mão de obra qualificada do Rio Grande do Sul está indo embora para Santa Catarina, está indo embora para o Paraná, não quer mais ficar no Rio Grande do Sul, o que será de nós e tal. Eu falei, mas gente, vamos sentar e vamos pagar um pouco mais, vamos pagar um pouco melhor. Porque é importante ter um sistema, digamos assim, de seguridade e tal, ligado a um padrão, carteira de trabalho criada. O mundo ainda funciona muito assim. Estados Unidos está lá o Trump atrás de proteger as empresas norte-americanas e ter uma relação de seguridade. Inclusive, eles têm o Green lá, que é a pessoa que fica empregada há mais de 10 anos, daí ela consegue novos direitos na relação com o próprio Estado americano e tal, com a seguridade, com a saúde e tal lá. Então, eles também estão reinvestindo nessa ideia. A questão toda, porque eu também sou pai de adolescentes, viu, de 2 adolescentes. Pai, esse negócio de 6 da manhã e chegar em casa às 8 da noite por R$1.600, pensa bem, nas regiões metropolitanas, a tendência é as pessoas acharem que o telefone, que o teletrabalho, que o trabalho autônomo, o autônomo vale mais a pena.
E tem muito essa propagação dessa ideia no sistema, digamos assim, eletrônico, nos telefones e tal. É muito comum, ganhe dinheiro, não, sem sair de casa, isso, aquilo e tal. Isso é uma ilusão. Isso para setores com altíssima formação técnica profissional, e daí sim vende o seu trabalho com qualidade, funciona. Mas para a média do padrão brasileiro, que eu diria é mal formado, tem baixa escolaridade, a gente, infelizmente, não tem investimento em escolas técnicas, profissionais e tal. Isso é uma desgraceira. Quando chega aos 50, 60 anos, essa pessoa não vai ter seguridade nenhuma. Ela vai ser atendida pelo sistema público, digamos assim, de seguridade, que vai ter que dar alguma, que vai ter que atender igual. Então, eu acho que a gente tem que investir em empregos qualificados, investimento, desenvolver uma indústria inovadora, botar uma escola pública boa, botar a escola técnica para rodar para os adolescentes, jovens e pessoas que meio que desistiram da escola, e a gente retomar um caminho de desenvolvimento, uma capacidade de produtividade, mas com uma capacidade intelectual também, digamos assim, que o Estado brasileiro ele seja parte decisiva, digamos assim, desse investimento. É isso que a gente defende. Eu sou defensor absurdamente da ideia de escolas integrais, de turno integral, manhã e tarde, de fazer com que as pessoas que têm que trabalhar são as mães, são os pais, não são as crianças e adolescentes, como a gente está querendo essa gente tem que estar na escola, numa escola boa, numa escola técnica, numa universidade, e depois, se ele decidir não ter carteira assinada, isso é depois. Depois ele pode decidir as suas coisas. Primeiro vamos dar uma possibilidade e uma oportunidade para ele decidir com base numa condição melhor de disputar o mercado e, eventualmente, não ficar no Brasil se não quiser. Trabalhar em qualquer parte do mundo, como a gente tem conhecido muita gente que se forma engenheiro, que eu tenho sobrinho e sobrinha que se formaram engenheiro, fizeram mestrado e estão trabalhando na China e no Japão, na área da prospecção de petróleo e tal, porque foi lá que eles conseguiram, né, melhores posições de trabalho. Então, eu acho que essa gente tem que ficar aqui. O Brasil tem potencial e nós temos que investir para que as pessoas fiquem aqui e tenham um bom salário. Amarildo, ainda dentro desse raciocínio aí, me perdoa alongar um pouco a nossa conversa, porque eu acho Sem problema. Porque ela tem relevância, porque nós não estamos tratando apenas do emprego, do esforço da Central Única de Trabalhadores de lançar uma campanha afirmando uma coisa óbvia, mas que as pessoas têm que ouvir, que a vida delas não tem hora extra, né? Então, portanto, ela tem que ser vivida na plenitude, não apenas nas questões da sobrevivência, através do esforço intelectual, físico, né, remunerado. Mas o governo do Estado publicou ontem um trabalho que faz um comparativo através dos dados das provas do Sistema de Avaliação de Educação Básica no Estado, comparando os estudantes da educação básica de escolas públicas e privadas. E qual que foi o resultado do seu desempenho, mas fazendo um estudo interno, sociológico, de como vivem esses estudantes. E algumas constatações, né, que os pesquisadores fizeram e que foi publicado, e é um trabalho bem longo, e eu ainda estou lendo ele, né, assim como tu, eu também sou professor, só que a minha área é a sociologia, então isso me interessa muito. E nesses estudos, nessa pesquisa, e isso é fazer ciência, é fazer pesquisa, não é chutar, não é senso comum, né? Fica claro que o estudante de uma escola particular, em função da própria renda da sua família, ele trabalha, aqueles que têm que exercer alguma atividade remunerada, ou que têm que buscar ou que buscam alguma renda, são apenas ou até 22%, enquanto que os estudantes do ensino médio das escolas públicas, 55% têm que buscar trabalho para ajudar na renda da família. Só aí já demonstra
o desequilíbrio de tempo, inclusive, de estudar, de se aperfeiçoar. Porque se eu estou trabalhando, eu estou fazendo outra coisa num período da vida em que eu deveria estar integralmente dedicado à aquisição de conhecimento. Olha só, então, Ronaldo, bem assim, vamos por uma questão bem concreta. Nós, ontem à noite, abrimos aqui 3 cursos técnicos, profissionalizantes, para setores aí de periferia. Nós temos na CUT um projeto chamado CUT com a comunidade, que lida com as cozinhas comunitárias, com a economia solidária, com as associações de bairro, com as cooperativas de economia solidária e tudo mais e tal. E descobrimos o seguinte, um número gigantesco de pessoas saíram da escola, desistiram da escola. Ou come ou estuda. Ou ajuda a família ou estuda. Em alguns casos, ou fica em casa com as crianças, porque aqui em Porto Alegre, no caso, está faltando quase 7.000 vagas nas escolas infantis aqui, é uma tragédia. Ou fica cuidando com as crianças em casa, ou paga alguém, ou estuda. Então, desistiram. Aí nós lançamos para 90 pessoas cursos em áreas em que as pessoas não precisam voltar, concluir o ensino médio para serem cuidadores de idosos, para serem instaladores de estruturas fotovoltaicas, que é uma demanda que tem muito grande, cuidadores de idosos, uma sociedade que envelhece rapidamente, como a nossa aqui, né? E também manutenção de eletrônicos, computadores e tudo mais, voltado para esses públicos. Mas esse projeto conectou o seguinte, o Estado tinha que saber disso há muito mais tempo, porque a realidade das escolas públicas, especialmente nas regiões metropolitanas, é de falta de estudantes, mas os estudantes estão nas comunidades. Então, Ronaldo, nós não temos saída se não amplificarmos essa ideia de uma escola integral. Veja, o governo federal e agora também o governo estadual, a gente critica o governo estadual, mas tem que dizer, sim, boa, está alcançando uma bolsa para quem for estudar o ensino médio, está alcançando um auxílio para quem estudar no ensino fundamental e tem essa necessidade que tu está dizendo, ajudar a família em alguma coisa. A gente vai ter que estimular ou assim, mas a gente tem que estimular ganhando a juventude para a escola. Que a escola seja um local agradável, que mostre para ele que vale a pena você estar lá, mas que a gente precisa auxiliá-lo a ter uma renda enquanto ele está na escola. Se ele está numa situação muito vulnerável, como é que ele vai comer o lanche? Como é que ele vai se transportar? Como é que ele vai se vestir? Então, sim, tem que dar uniforme, tem que dar material escolar, tem que dar os livros, tem que dar uma refeição para ele ou para ela e garantir que ele não saia daquele lugar aí. Porque os que evadem de uma escola, a gente está botando para perder. Então, eu diria, o setor privado, porque eu conheço a escola privada, eu sou um professor da rede privada de ensino, sou professor, além de ser professor da UPF, lá de Passo Fundo, eu também sou professor, e sou pai de estudantes de escola privada. Pô, mas vai comparar, aí tem os professores razoavelmente remunerados, não mal remunerados. Aí tem uma quantidade imensa de coordenadores, supervisores, orientadores, psicólogos. Aí tem disciplinas de línguas anexadas. Daí tem esportes coletivos para as pessoas se desenvolverem coletivamente e tal. Aí os setores mais elitizados têm os equipamentos para continuar reproduzindo essa enorme desigualdade. E a maioria da população, como tu disseste, não tem nem o que comer. Tem que correr atrás para o dia seguinte ou para o próprio dia. Então, realmente, se a gente quiser se emancipar econômica, socialmente, ser um país, porque daqui a pouco vai ter o gargalo do estrangulamento.
Agora tem bastante emprego, mas não tem mão de obra qualificada. Mas a gente não vai inventar mão de obra qualificada. O investimento estrangeiro mesmo aqui, ele não vai vir se não tiver capacidade de gente e condições para cumprir. Então, nós temos que correr atrás, e por isso que a gente acha que reduzir a jornada, dar maior tempo para as pessoas viverem e melhorar o salário, ele é uma condição de que as pessoas escolham os locais, invistam em si, se qualifiquem, para daí, digamos assim, não o merecimento, a meritocracia que diz, mas também ter esse esforço pessoal diante de uma oportunidade que ele foi alcançada, que ele será depois atendida na hora que ele procurar um trabalho, seja ele carteira assinada ou não. Porque a pessoa também pode ser uma MEI, pode ser uma pessoa jurídica e tal. Eu sou pela carteira assinada. Amarildo, o nosso tempo esgotou aqui para a nossa primeira entrevista do dia. Muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui na Rádio Vale. Eu que agradeço, um abraço para vocês, ficamos aqui à disposição. Vamos ter um ano sobre esse assunto. Nós queremos que em 2025, o setor empresarial, inclusive, estamos conversando, a gente conclua que vale a pena, é um investimento, e a gente vai ganhar, inclusive, desenvolvimento, falando em desenvolvimento, se a gente pensa em reduzir a jornada e tem uma população mais saudável, mais feliz e mais ciente de que o trabalho, digamos assim, como a gente dizia antigamente, dignifica. Porque hoje o trabalho está estressando, o trabalho está adoecendo e ele está gerando muita infelicidade nas pessoas. Ao contrário, nós queremos que a gente cresça junto como sociedade, mas uma sociedade mais igual.